bem-vindos a mais um Motivação. Hoje com um jovem que tem muita bagagem, muita história para contar, porque ele veio lá de baixo, e realmente bem de baixo. Bem-vindo, Bem Cauã. de baixo. Bem de baixo, teve uma família toda desestruturada. Exato. E com a graça do Senhor, hoje ele pode dar o testemunho dele de vida, com 22 aninhos. E um baita profissional que já está pelo Brasil afora, dando mentoria e mostrando para esses jovens que eles têm o mundo inteiro pela frente, tem uma vida toda pela frente. Então vem com a gente, que são 27 minutos de muita inspiração e motivação. Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Cauã, tenho 22 anos, como ela falou. E olha, eu já vou começar falando que ser muito novo ou ser muito velho é só um termo, tá? É verdade. Esse aqui foi algo que eu me cobrava bastante, tipo, nossa, eu sou tão novo, mas será que eu sou capaz? Será que eu tenho essa capacidade? Né? Mas eu entendi que ser muito novo ou ser muito velho é só um termo. Bom, É só um detalhe da identidade. Exato. Como a senhorita aqui falou, também vim de baixo. Vou contar minha história, tá? Pode contar. A minha história, olha, não é... Enfim. O de baixo não seria um termo apropriado para se usar, né? Mas é aquela coisa que... Poxa, o que vai ser de mim? Sim. Ah, meu pai, a minha mãe Exato. não nasci em berço de ouro. Exato. E não usou isso de muleta para não conquistar as tuas coisas. Bom, meus pais eram usuários. Minha mãe é usuária de crack até hoje. Meu pai era usuário, ele era traficante, ele era assaltante, ele era bem conhecido aqui no Blumenau, né? Porque no crime ele era bem forte, assim. Vamos dizer, pra quem conhece, ele era um disciplina aqui de Blumenau. E na época, né, quando minha mãe tinha os 12 anos dela, o meu pai tinha 26, conheceu ela e tipo, já tem uma diferença bem grande de idade. Então manipulou muito a minha mãe. Com 13 anos minha mãe já estava grávida do meu irmão, com 14 teve meu irmão, com 15 engravidou de mim, com 16 teve eu, com 17 engravidou da minha irmã e com 18 já tinha 3 filhos, tendo a minha irmã com 18 anos. Minha mãe, na adolescência, já começou a usar droga, já começou a ter a prática de vício, de fumar, de bebida, de droga também e de prostituição. Né? Ela se prostituía para conseguir manter. Isso na nossa gravidez foi algo bem complicado. Minha avó sempre deu assim amor, carinho, sabe? Mas foi aquele negócio da manipulação mais do meu pai. E olha, como... Ele usava a tua mãe como cafetão dela? Exatamente. E então, pô, já dá pra ver que eu já nasci numa família desestruturada. Eu tenho meu tio também era usuário. A minha avó sempre foi uma pessoa muito maravilhosa, mas ela tinha muito medo de perder os filhos, sabe? Então, ela acabava mantendo dentro de casa, tanto que eu sempre morei com a minha avó. Aí, quando o abrigo soube dessa prática toda da minha mãe, do meu pai, enfim, a gente passava, né, dificuldade em casa, né? A gente não tinha condição financeira. Minha avó, ela pegou minha guarda, porque até então eu ia para abrigo, né? Só que daí minha avó pegou minha guarda, mas mesmo assim eu vivia na mesma casa que eu, né, cresci, que eu nasci, na verdade. E olha, foi uma infância bem conturbada de ver minha mãe sempre usando droga, meu tio usando droga, meu pai sempre nessa vida. Eu já comecei a crescer, né? Uma criança totalmente revoltada, não só eu, mas meus irmãos também. E foi bem complicado. Com 7 anos eu já estava totalmente revoltado, já era uma criança bem depressiva. Mas assim, eu sempre me questionava, assim, porque, tipo assim, eu vou falar a verdade aqui, né? Eu tenho que falar a verdade, eu gosto de falar a verdade, tanto que quando eu vou nas minhas mentorias eu sempre falo da verdade, eu sempre falo de Cristo, porque não tem como falar da obra sem falar do dono dela. Minha mãe, ela servia demônios, meu pai também, e eu sempre vi essas coisas. Minha mãe, né, endemoniada, 3 dias vindo pastor lá em casa, não conseguia tirar. Foi bem complicado, eu sempre vi aquilo aí, eu falava, mas será que Deus existe? Mas quando eu vi aquilo ali, eu falei, não, se o diabo existe, óbvio que Deus existe. E pra mim já foi muito complicado desde já. E o que acontece? Com 7 anos a gente passava bastante dificuldade. Foi umas crises assim muito loucas, que a gente só comia pão com margarina. Era de manhã, tipo, umas 3 horas da tarde, de noite às vezes comia um miojo. E aí minha avó, ela começou a ver umas receitas de orelha de gato, e a gente começou a vender orelha de gato já moleque. A gente começou a vender orelha de gato e, cara, eu digo que foi ali que eu comecei a ter o meu espírito empreendedor. Cara, pô, pra gente que era uma condição financeira ruim,
Saía com 30 pacotes, vendia os 30 por 10 reais, 300 reais um dia, já era bom, já começou a melhorar já. E, cara, né, minha avó tentando ajudar todo mundo, sustentando daí 3 filhos, mais a minha mãe, mais o meu tio, não sobrava nada, com 300 reais por dia não sobrava nada. Não, a gente sabe como é que é. Mas, com 9 anos, quando eu tinha meus 9, 10 anos, 10 anos, quando eu tinha meus 10 anos, eu tava de boa, sentado no sofá, tinha acabado de chegar da escola. Na escola também foi bem complicado, sofri bastante bullying lá. Meu pai, eu recebi a notícia, passou no jornal, tudo, no Brasil inteiro, que ele era de facção, então foi preso e mataram ele lá dentro, enrolaram ele no colchão e tal, tacaram fogo, foi algo bem, assim, bem louco. Se for ver no Google, ali tem a notícia, né, Marco Aurélio Wruck, detento, né, morto em rebelião. E isso ali pra mim já foi bastante revoltante por conta que eu vi um apresentador daqui de Blumenau, você conhece, e ele falando, tinha que morrer mesmo, vagabundo, não sei o que lá. E eu fiquei, cara, meu Deus, pra mim... Independente da situação, é um pai. É meu pai, entendi. Família, eu vendo aquilo ali, nossa, pra mim foi muito conturbante. Foi onde que daí eu me revoltei. Foi onde que com 11 anos eu já comecei a fumar. E, né, com 13 anos eu já tava bem doido. Aí, com 13 anos eu já parei de estudar. Com 13 anos eu já fumava, né, já fumava maconha, já bebia, eu usava bala. Eu já bebia um monte, comecei a fumar cigarro, já comecei a fumar... Enfim, já comecei a me envolver com uma galera errada. E foi onde que eu também já peguei a primeira passagem na polícia. Eu já tive essa... Com menor, tu teve essa experiência. Aí, com 13 anos, eu já tinha parado de estudar. Mas, quando eu tinha 14, eu trabalhava numa lavação de carro. E eu já estava bem revoltado também com a vida. Eu já ia fazer serviço comunitário por conta do delito que eu tinha feito. E eu peguei e minha avó já não morava mais com minha avó, porque minha avó tava meio cansada, né? E também era uma casinha bem pequena, a gente tinha se mudado. Isso. Não é aqui. A gente tinha se mudado, minha mãe sempre nas drogas ainda, sempre nas drogas. E aí a gente tinha se mudado e foi uma casinha muito pequena, então não tinha como morar, daí eu comecei a morar no closet da minha tia. E nesse closet da minha tia, eu não tinha celular, porque até então eu tinha saído pra uma outra festa, os policiais tinham pegado e quebraram meu celular. E eu peguei... E eu pegava o telefone da minha tia de madrugada, pegava lá o YouTube, abri o YouTube e começou a aparecer vídeo pra mim de como cortar cabelo. Pra mim aquilo ali foi uma benção. Foi, sabe, um presente enviado dos céus. Porque eu comecei a ver ali, eu comecei a ter um anseio tão grande de querer ser barbeiro. E eu falei pra minha avó, daí no fim fiz um curso de barbeiro de 1 mês. Peguei meus equipamentos, comprei meus primeiros equipamentos, né, voltei a estudar. E minha avó montou uma bancadinha pra mim, tipo, na cozinha mesmo de casa, uma bancadinha. Comecei a chamar a galera lá em casa. Comecei a cortar cabelo lá, comecei a treinar. Trabalhei depois numa barbearia, fui pra outra. E daí eu saí, mas daí eu já não conseguia mais estudar, porque a barbearia cobra demais. Então, normalmente, se eu for pra ser contratado numa barbearia, o dono não vai contratar. Por quê? Porque ele precisa de um barbeiro que fica pelo menos, são 12 horas de trabalho, pra ele poder também estar ganhando dinheiro, né? Então, eu tive que ficar 12 horas trabalhando. Já com 15 anos, eu comecei a trabalhar na Alces, que foi onde eu comecei a cortar cabelo do nosso amigo ali. E lá eu fiquei 5 anos. Fiquei 5 anos, foi onde que eu aprendi muito. Foi onde que eu aprendi, tipo, a atender, a cortar bem cabelo. E com 17 anos, cara, olha, eu ainda, né, comecei a ganhar 7, 8 mil reais no mês. Então, pra mim, tipo, já era uma... Nossa, eu já comecei a morar sozinho com 16. E, cara, mesmo assim eu tava nas práticas dos vícios. Prática dos vícios. Ganhava. Exatamente, eu ganhava, torrava tudo. Em vez de ganhar, né, em vez de guardar, né, cara, meu... Jovem, guarda dinheiro, tá ganhando dinheiro, guarda dinheiro. Porque, ó, você vai chegar daí depois com 22, você vai se arrepender. Aí, o que acontece? Com 17 anos eu já comecei a ser líder de equipe. Já foi muito bom pra mim. Eu sempre fui por mais que eu tinha 17, né, nas coisas, empreendedor e... Por mais que eu tinha meus 17 anos, eu já tinha eu sempre era mais maduro da galera, assim, sabe? Tipo, por mais que eu saía, assim, com muita balada, não, isso aqui não é pra mim. Eu sempre soube que isso aqui não é pra mim. A galera ouvia assim, tipo, cara, isso aqui não tá errado, sabe? E quando eu fiz meus 18 anos, foi onde que eu comecei a prática mesmo de constância de conteúdo no Instagram. Mas eu comecei a estudar conteúdo afora da barbearia. Eu sempre gostei muito da mente humana, sobre a neurociência, porque muitas coisas faziam sentido na minha cabeça. E eu falei, cara, que loucura, o que é isso aqui? Será que eu tenho, sei lá, vou falar a verdade, será que eu tenho alguma porcentagem de autismo? Porque pra mim eu sou muito acelerado, mas
autodidata. Eu sempre fazia as coisas, sempre me dava muito bem, eu sempre... Enfim, com 19 anos eu já estava estudando muito sobre PNL, que é Programação Neurolinguística. Sabe o que é? Eu estudei muito sobre PNL, me formei em PNL. E foi onde que eu consegui curar muitos traumas meus. Sempre soube do amor de Deus, eu não estava na prática, né, de ser cristão. Mas o PNL em si ali já foi um começo que mudou muito sobre inteligência emocional, sobre né, curar os meus traumas, enfim. E isso foi muito bom, que me ajudou, né, a ter constância, a já criar uma identidade e ter essa autenticidade, enfim. Comecei a aplicar nas redes sociais e já comecei a ter meu resultado. Que com 3 meses fazendo conteúdo constante, consegui 300 mil seguidores. Isso ali pra mim já foi uma... verdade. Já foi uma virada de chave, assim. E quando tava assim no auge, eu falei, cara, não preciso sair daqui da barbearia onde eu tava trabalhando, já tava 5 anos lá, já tava esgotado. E eu peguei e saí, fui montar uma barbearia. Montei uma barbearia, foi legal demais. Montei uma barbearia, só que eu não tinha dinheiro suficiente, peguei um sócio. E esse sócio não era um sócio tão, né? Eu falava assim, ó, se for buscar sócio hoje, busca um sócio que tem princípios e valores. Porque se não tem princípios... Jesus, claro. Mas eu não tinha um sócio que tinha princípios e valores. Então, o que acontece? Já não tinha nenhum passado muito bom. Então, já não tinha princípios e valores. É óbvio que, né? Eu já não tinha, então ele já não tinha. Então, pra mim, já não tinha como crescer, né? Porque não era uma empresa que tinha propósito. E quando bateu os 3, 4 meses, eu já comecei a sair para workshop. Me chamaram para dar palestra, já comecei a viajar ao Brasil, São Paulo, já comecei a viajar, comecei a lidar com muitos artistas, cortar cabelo de artista. Só que ainda tava mal, tava triste. Com vícios, eu já era viciado, né, em fumar, eu era viciado em bebidas, eu era viciado em pornografia. E foi onde que eu tava muito mal, tava perdendo tudo. E... teve uma vez, quando eu tinha meus 12 anos, minha mãe, ela se manifestou. No caso, ela ficou incorporada de uma entidade que ela servia. E só tava eu em casa. Ela pegou e... no caso, né, a entidade pegou e foi direto na minha direção, pegou pelo meu pescoço e falou que ia me matar que nem matou meu pai. Isso ali pra mim foi muito marcante. Muito marcante. Quando eu estava na barbearia, né, desse meu sócio, que eu tava com, né, na primeira barbearia, chegou um rapaz, que é o rapaz que me entrevistou, que eu falei que é o Príncipe Negro. E ele não me conhecia. E o senhor mandou eu entrar dentro da barbearia, ele não sabia com quem tinha que falar, ele pediu pra pegar o telefone pra colocar na tomada pra carregar. Eu falei, não, fica à vontade. E, né, até a hora de almoço, não tinha comida ainda, peguei e fui na padaria do lado, e ele falou, o senhor falou pra ele que o rapaz tinha saído, então ele percebeu que já era eu. Ele foi atrás da padaria, foi atrás de mim na padaria. E ele, cara, foi muito, muito, muito sincero e muito claro. Que ele falou da palavra pra mim, 2 versículos, não me lembro agora. Mas ele falou que se Deus tinha me dado algo. E esse algo era pra mim glorificar o Senhor. E se eu não glorificasse o diabo, eu consegui me ter. E na hora eu lembrei do flash. Tipo, foi muito claro, assim, tipo, eu tenho essa imagem cravada na minha mente, da minha mãe ali. E na hora veio essa imagem... qual o caminho que tu quer? Tipo, pô, se eu continuar nisso mesmo, eu vou ter o mesmo fim do meu pai, só nas drogas. Então, cara, eu não quero isso pra mim. E eu lidei... Foi muito claro que o Senhor tinha me dado era o reconhecimento, por ser a influência. E o que acontece? Peguei e comecei, chorar, lá na padaria mesmo. Mas quando eu voltei pra barbearia, fiz mais atendimento normal. Quando eu cheguei em casa, eu tava envolvido com uma outra menina, que era de outra religião. E eu tava bem crítico assim, minha vida. Tava bem complicado. Eu comecei a pedir muito pro Senhor, sabe? Eu sabia que não ia dar conta sozinho, eu pedi pro Senhor enviar alguém. E depois de, cara, uma semana, eu conheci a Danaila, hoje que é minha esposa. Conheci ela, foi maravilhoso. Foi, assim, foi incrível, assim. Desde a primeira conversa, somente falando sobre Jesus, sabe? E ela já começou, na mesma semana, já começou na barbearia lá, ela já começou a ver tudo, já querendo me ajudar. Foi onde que ela que percebeu que eu tava sendo roubado pelo meu sócio. E ela percebeu tudo aquilo ali, eu não queria desistir da marca, porque era minha marca, eu falei, não, essa aqui é a única coisa que eu tenho. Ela fez o contrato, desistência de contrato, porque a empresa ia falir. Então ela fez o contrato de desistência de contrato,
E eu peguei, assinei, e daí as despesas ficou tudo pra ele, né? Senão eu ia ficar com as dívidas tudo. O que acontece? Peguei, saí da empresa, mas comecei a me aprofundar mesmo em Cristo. Comecei a orar de verdade, comecei a praticar, eu e minha esposa. 2 semanas depois, a gente tava morando junto. Dentro de um mês, ela já começou a ver umas salas pra alugar. E ela queria entrar junto comigo nesse projeto. Ela é 5 anos mais velha que eu. Eu tenho 22, ela tem... Não, ela tem 4 anos mais velha que eu. Quase 5. Ela tem 26. E o que acontece? Ela já começou a ver as salas e montei uma bancada na garagem de casa, na casa dela. 2 semanas, né? 2 semanas depois de morar junto, então montei a bancadinha lá e eu comecei a atender a galera. Cara, foi tão surreal. Porque hoje eu já pensei muito, tipo, dar uma mentoria sobre gestão de barbearia, né? Sobre como montar um negócio. Hoje eu consigo fazer para como manter o negócio. Mas sobre como montar um negócio não tem, porque foi muito sobrenatural. Tipo, não fui eu, sabe? Foi Deus. Botei realmente nas mãos do Senhor. A sala foi aprovada, foi algo bem louco, assim. A sala não queria aprovar, mas foi aprovada. A gente pegou uma sala incrível, que é hoje a nossa barbearia. A gente, né, renunciou tudo. Eu renunciei bebida. No mesmo dia, a gente foi para um retiro. Eu renunciei bebida, renunciei, né, os vícios. E eu falei pra ela que eu só queria também ter relação só depois do casamento. Então morreu pro velho pra Exatamente. ter um novo. E foi onde que Deus começou a agir na minha vida de um jeito que, cara, que loucura. Eu comecei a atender muita gente dentro de casa. Tinha um dia que eu fazia R$1.500 num dia. Olha só. Só atendendo, cortando cabelo. E, a barbearia hoje é avaliada em 400 mil. É uma barbearia top demais. Cristo. E... não era o que eu esperava. Não era nem o que eu queria, né? Deus deu algo muito melhor e muito maior. E o que acontece? A gente foi trabalhando, pegando parceria de lá, parceria de cá, arquiteta, serralheria, móveis, enfim. E a gente foi estudando muito sobre gestão. Eu comecei a me aprofundar muito mais em Cristo, né? Aí eu entendi que o PNL, na verdade, né, a neurociência, já é um estudo aprofundado da Bíblia. Aí eu falei, cara, se complementou tudo. Tanto que hoje minhas palestras, eu entro nessa questão do método PNL, mas sempre voltado a Cristo. Porque é de Cristo, é tudo voltado a Cristo. Então, né, hoje eu falo, calma, qual que foi a tua virada de chave? Foi Cristo, né? Hoje, cara, eu estudo muito, eu sou um cara que estuda muito da palavra. E eu entendi que quem pôs o certo e errado no mundo, cara, foi Cristo, entende? Na verdade, quem pôs o errado foi, né, Satanás, mas o certo foi Cristo. Então, eu seguia práticas do mundo, e quando tu segue práticas do mundo, normalmente tu vai ter princípios e valores do mundo, né? O nosso cérebro não sabe distinguir o que é verdade e mentira, então eu acreditava naquilo lá achando que era bom pra mim, mas não era. Então, quando eu comecei a seguir Cristo, eu comecei a ter os princípios e valores dele. Automaticamente, eu comecei a ter mais integridade. E foi onde que eu consegui formar a minha identidade em Cristo. Eu não sabia quem eu era, mas com Cristo eu sei. Então, toda vez... vou falar até real pra vocês. Não tem como, se tu não segue Cristo, não tem como tu saber se conhecer. Tu não vai ter uma identidade formada. Quando eu cresci como pessoa, foi onde que eu cresci como profissional. Como líder, como empresário, já barbearia é um sucesso, como educador, né? Eu entendi que se a referência não é pelo que eu faço, é por quem eu sou. E, consequentemente, eu, né, consigo fazer coisas boas, né? Em ser um bom marido, em ser um bom filho, ser um bom educador, ser um bom líder, ser um bom empresário, ser um bom amigo. Como é que tu se vê como pai? Olha, eu sei que você é um pai. Eu sei que você é um ótimo pai. Eu sei, eu tenho certeza. Eu não consigo ser detalhista porque eu não sei como é que é. Mas foi muito louco. O primeiro sentimento que eu tive de pai, quando eu comecei a ser cristão, eu falava, Senhor, como é que eu vou saber que eu tenho um pai? Como é que eu vou saber que tu é meu pai, sendo que eu nunca tive pai? Eu não tive uma presença de pai, então eu não sei como é que é ser filho. Como é que é ser filho? Porque a galera fala que eu sou filho teu e que tu é meu pai, mas eu não consigo sentir isso. Aí eu pedi pra ele se revelar a mim. Ele se revela a mim. E eu queria saber como ser filho, né? Pra saber servir ele. Sim. Ele me deu um sonho. E esse sonho foi muito louco, porque foi muito, muito real. Eu tava no hospital, a minha esposa... Eu tava pelo lado de fora do vidro. Tipo, ali tem um vidro como se fosse do lado de fora. E a minha esposa estava fazendo o parto do meu filho, da minha esposa. E eles abriram a porta e eu peguei meu filho assim no colo e eu comecei a chorar. Mas eu peguei assim, eu senti um amor tão grande de pai. E tipo, foi muito grande. Eu sou mãe, eu já me emociono.
tremendo. Eu não sou um cara de acordar de madrugada, porque eu vou dormir, eu só acordo de manhã. Sou um cara muito tranquilo nessa parte de sono. Só que eu acordei de madrugada e fui. Nossa casa tinha o segundo andar. Eu descia porque o galão de água fica lá. Desci, fui tomar uma água. Acordei com uma boca seca, assim, de um jeito. Eu sei que foi Deus que secou minha boca pra mim ir lá tomar água. Só que na hora, foi muito louco, porque a gente acorda meio desnorteado, né? Então, mesmo meu braço ele fez assim. Tipo, foi automático, eu me arrepio, porque eu fiz assim com o meu braço. E na mesma hora eu lembrei do sonho. E eu senti o amor de pai. Então eu senti um amor incondicional de pai. E eu entendi que eu só ia entender como é ser filho sendo pai. E é bem assim. Eu não... exatamente. A gente só vai entender como é ser filho sendo pai. Aí eu entendi que Deus foi maravilhoso nesse sonho. Porque imagina se eu fosse filho, não ia saber, mas ele me mostrou sendo pai. Aí eu entendi o amor de Deus, o amor que ele tem comigo. O mesmo amor que eu senti pelo meu filho. Foi muito louco. Então foi algo assim, um sentimento mais parecido, eu acho que antes de ser pai, que eu tive, né, como pai. Então eu sei que eu vou ser um ótimo pai. Porque da mesma forma que Deus cuida de mim, eu quero também cuidar do meu filho. Sei que eu não vou ser perfeito como Deus, né, mas... E a gente erra tanto. Mas... A gente se cobra tanto. É igual no teu negócio. Por que eu não fiz desse jeito? Poderia ter feito assim. E com filhos é do mesmo jeito. A gente não quer errar. A gente quer acertar. Mas acontece. Olha, gente, tem muitos jovens que eu converso e eu falo assim, Cauã, tá? Eu quero ter uma experiência dessa com Deus. Eu nunca passei. Né? Porque é uma experiência que até eu me questionava, tá, mas será que eu vou passar por uma experiência assim, gente? A gente só passa por experiências assim, Deus só se revela pra gente se a gente busca, e se a gente quer realmente. Então, eu queria, eu pedia, eu clamava pro Senhor. Então não adianta a gente só pedir e no outro dia continuar a nossa vida, né, se rolando na lama dos vícios novamente. Então a gente precisa querer a mudança, entende? E aplicar isso. Não adianta só querer. Querer todo mundo quer, mas é aplicar todo dia. Então eu orava, eu pedia, eu clamava pro Senhor. E ele começou a se revelar pra mim. É simples, na verdade não tem ciência, né? É só orar e clamar. Bota o teu joelho no chão. Faz, pede. Deus ama coração quebrantado. Isso eu falo de verdade. E é isso. Quando você se entrega. Aquilo que tu não consegue dar conta, entrega. É como muitas pessoas usam, joga pro universo. Não é jogar pro universo, é joga pra Deus. Os jovens me perguntam também, como é que tu conseguiu parar de vício? Como é que tu parou disso? Como é que tu parou daquilo? Cara, eu não tive força. Tinha dias que eu me tremia tanto que vontade de chorar de vício. Porque eu fumava cigarro, desde os meus 13 anos. Entende? E eu fumava maconha desde os meus 13 anos. Eu fumava todo dia, eu bebia quase todo dia. Então, pra mim foi muito difícil. Quem me deu força foi o Senhor, oração. Eu tava crise de ansiedade, o Senhor, foi Deus, oração, pedi pro Senhor. Mas o pior que tem, tanto pros jovens, é a pornografia. A pornografia não tá nos vídeos nem nada, é aqui dentro. Eu fui, né, desde criança vendo a minha mãe naquelas práticas, eu via. Tinha vezes que eu via minha mãe, né, acordava de madrugada e eu via minha mãe, pra mim isso foi muito complicado. Então meio que foi um abuso mentalmente que eu tive. Isso pra mim já começou a ser muito, né, começou a afetar muito, né, a minha mente. E eu já comecei já a ter, né, atividade sexual muito cedo. Então, pra mim, parar, né, de ter relações só depois do casamento foi muito complicado pra mim também. Foi o mais difícil. Mas só o Senhor pra dar forças também. Só o Senhor. Eu gostei muito de poder compartilhar a tua história, Cauã. E de verdade, assim, eu tava quando tu tinha já lá na primeira. Lá, que tu tinha, acho que talvez sócio, alguma coisa assim. Deus já falava, fala com esse menino. E aquela coisa, não dava. Tanto que eu te encontrei por acaso, né? Por um acaso, tu encontrou ali, apontei o guarda-chuva pra ele. É contigo mesmo, tinha acabado de te mandar mensagem no Instagram. E eu digo que Deus faz as coisas certas. Era pra ser nesse momento. Talvez tu não tivesse essa bagagem que tu terias hoje. E tu mesmo falou, né? Eu não tinha todo esse meu preparo, conhecimento, todo que eu tenho hoje. Que era inexperiente. Na verdade, tu já era experiente. Só tava moldando um pouquinho mais. Tava no começo. Deus já vai moldando a gente sempre mais. Sempre mais e mais e mais. E cada fase, ela é importante. Cada corte errado, ele é tão importante quanto o corte certo. Olha, eu aprendi isso há 2 semanas atrás. Sou novo, né?
Eu sou um cara tão ansioso, eu quero as coisas pra mim agora. Pra ontem. Eu sempre quero acessar novos níveis de maturidade. Justamente porque Deus me deu a responsabilidade de transformar vidas. Então eu quero poder passar o conhecimento certo e o que pode, né, melhorar pra aquela pessoa naquele momento. E aí eu tava tentando estudar, só que não entrava na cabeça. E eu tava me cobrando demais. Até que eu entendi que tem maturidade. Eu sempre falo, maturidade é escolha, maturidade é escolha. Hoje eu já comecei a me contradizer na minha própria fala. Que tem maturidade que só vem com o tempo. Não adianta. A gente já tem a Bíblia, né, com o maior instrumento pra ensinar a gente. E a gente não consegue ler. Às vezes a gente não consegue nem saber interpretar. Por quê? Porque tem maturidade que só vem comigo com o tempo. E tu interpreta, às vezes, a mesma linha da Bíblia várias vezes de formas diferentes. De acordo com as fases da vida. Tu vai interpretar com 21, com 25, com 30, com 40. Exatamente. Louco isso, né? É muito. Já passei algumas décadas ali interpretando de formas diferentes. É? De formas diferentes. E vai tudo conforme a tua fase, o que tu tá passando, o que tu tá vivendo. E é Deus falando contigo. Quando a gente... Não é clichê. Aquilo que eles colocam, que Deus fala contigo através da palavra da Bíblia, isso é muito real. Porque Ele fala contigo a mesma frase de formas diferentes. Em tempos diferentes. E às vezes muda só da manhã pra tarde. Isso é clichê porque dá certo, né? Isso é dá clichê certo. porque dá certo. Se não fosse clichê, não ia dar certo. Uma mensagem que tu deixa pra todo mundo. Cara, não importa a condição financeira, não importa a condição familiar. O que importa de verdade é se a gente é responsável. Se a gente entende, na verdade, é a gente entender que a gente é responsável pela vida que tem. E se eu não mudo, nada muda. Para de dar desculpas, porque quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Começar a entender, isso é o poder da autorresponsabilidade. Cara, eu sou responsável pela minha vida, então, cara, eu preciso me posicionar. Então, se tu não se posicionar hoje e tu ficar só dando desculpa ou reclamando da tua situação, reclamando da tua condição familiar, ou reclamando dos teus pais, dos teus amigos, enfim, o fulano fez isso, o fulano fez aquilo, mas eu não dou certo por causa disso. Cara, tu não vai crescer de verdade. Então, para de dar desculpa, não importa a condição financeira, não importa a situação que você tá hoje, só se posiciona. É isso. E Cristo é o que transforma de verdade. É Ele que vai saber. Na verdade, é com Ele que tu vai ter uma identidade formada. Agora só vou deixar a última pergunta para ele saber e se ficar encucado. Me diga quem é você sem dizer o que você faz. Só vai saber de verdade quando tiver Cristo. Uma baita pergunta. Reflita aí. Cauã, muito obrigado, tá? Obrigado. Deus conhece teu coração, sabe de todas as tuas intenções e aquilo que tu mais deseja no teu coração, Deus ainda vai realizar. Glória a Deus. Obrigado. Obrigada a vocês também que estavam aí no nosso Motivação. Um beijo, até a próxima. Beijão.